a gente fala em filmes de terror, normalmente você já remete aos sustos que essas obras costumam causar a quem está assistindo. Nos mangás isso pode mudar um pouco, já que o terror para o japonês, mais chamado normalmente às vezes como um horror, é justamente o contrário. Não para você se assustar de cair o livro da mão, e sim de você se assustar com tamanhas bizarrices do que você está lendo. Cenas que costumam ser nojentas ao máximo da bizarrice mesmo, onde a gente vê pessoas praticamente decapitadas, em outras cenas transformadas, transfiguradas, que vai te remetendo muitas vezes até um enjoo quando você está lendo. E o Junji Ito é o mestre disso. Ele transformou isso numa arte e tem excelentes obras. A editora Pipoca Nanquim no Brasil já tem várias obras, incluindo Tomie e Frankenstein, que são seus grandes sucessos. E dessa vez a gente trouxe aqui para o canal a novidade. Eu tô falando do mangá chamado Calafrios, que nada mais é do que uma coletânea com os 10 melhores contos, seguindo o próprio autor, ou seja, ele pegou aí vários contos das suas diversas obras que ele publicou ao longo desses 30 anos e trouxe nessa edição especial. Eu tô com ela aqui em mãos para mostrar para vocês, porque o autor, com essa exclusividade que ele deu para essa obra aqui chamada Calafrios, a editora Pipoca Nanquim resolveu mudar um pouco o seu selo Drago tradicional, transformando essa nova edição numa edição capa dura. E ela tem uma continuação, digamos assim, não da história literal, mas dos contos novos que ele criou também, chamado Smashed, que deve vir para o Brasil com uma tradução literal como Esmagados, que também fará parte de capa dura para completar essa dupla dos melhores contos do autor Junji Ito. Agora, a Pipoca Nanquim já é conhecida por essa qualidade que ela apresenta nos mangás, como vocês já viram em outros reviews aqui. Inclusive eu vou deixar com vocês aqui no card o review da Sala de Aula que Derreteu, outro mangá muito legal do Junji Ito. Com Calafrios aqui em mãos, eu trago para vocês então essa coletânea que reuniu esses contos, inclusive o último é inédito, que na maioria deles você vai rachar de emoção. Quando eu falo isso, eu tô dizendo o que, galera? Tem aqui para todo tipo de gosto. Tem uns que vai te dar repulsa, tem uns que você vai sentir enjoo, tem uns que vai achar totalmente nojento, enquanto tem uns que você realmente vai se assustar, porque tem umas ideias muito doentias. O nome Calafrios se dá justamente a um dos principais contos que acontece aqui. Se eu não me engano, ele é o conto de número 2, que aparece logo aqui no sumário, pra gente ver, realmente é o número 2, que vai contar um pouco sobre uma história onde o protagonista está desconfiado da sua vizinha que vive enclausurada. E de repente, numa visão, quando ela sai, ele percebe que o braço dela está cheio de mini buraquinhos. E daí o nome Calafrios. A história em si você vai descobrir um pouco mais lendo, mas esses pequenos buracos que tem na pele vai mostrar muita coisa bizarra mesmo. Outros contos que chamam bastante atenção aqui, dos que eu mais gostei, por exemplo, é o da modelo fotográfica. Aqui nós temos uma personagem que é totalmente bizarra, fora de qualquer tipo de padrão. Veja bem, não estamos fazendo aqui nenhum tipo de seleção de beleza natural, mas quando eu falo bizarro, o negócio aqui é simplesmente complicado de você entender, porque ela é muito esquisita e as reações que ela tem durante esse conto, tipo, chega a ser assustador, porque ela vai criando um tipo de perseguição na mente do protagonista desse conto, que você começa a ficar até em dúvida se realmente essa pessoa deveria ser tão bizarra, tão feia mesmo, ou se é a mente do ser humano que quando fica pegada a algo às vezes tão ruim, que vai parece que piorando ainda mais. Então esse conto da modelo fotográfica também é bem pesado pra gente acompanhar. Ele é o conto de número 3, ele começa aqui na página 79. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é, pra vocês verem, ó. Aqui a gente vai vendo a ilusão mesmo, porque ela é esquisita, mas conforme a história vai acontecendo, ela vai ficando ainda mais presa na memória aqui do nosso protagonista desse conto. Outro conto que me chamou bastante atenção, pessoal, eu preciso mostrar pra vocês aqui, é
o do pintor. Se você já leu a obra chamada Tomi, você já viu diversos contos sobre ela. Aqui o autor resolveu trazer praticamente o melhor conto de Tomi para cá, chamado O Pintor, que mostra justamente o vício de um pintor em achar ali, digamos, a beleza perfeita. E quando ele encontra a Tomi, ele começa a ficar obcecado por ela, por desenhá-la de alguma forma. Se você já leu Tomi, você já deve ter lido esse conto, mas eu recomendo muito que você não pule e vá aproveitar, porque com certeza O Pintor é um dos melhores, justamente por causa dessa obsessão doentia que o autor mostra dentro de alguns personagens, como é o caso deste conto aqui. Outros contos aqui também vão chamar bastante atenção. Esse aqui que mostra na contracapa aqui, galera do céu, o negócio é pesado mesmo, feio de observar, mas você vai lendo com uma certa repulsa que chega ali a dar aquele enjoo mesmo. Porque nós estamos falando do conto Glicerídeo, ou sebo, já que ele tem essas duas conotações aqui no título. Porque aqui a gente está vendo uma família que vive teoricamente numa churrascaria, então existe uma frequência de gordura muito alta dentro da casa, já que a churrascaria funciona dentro de onde eles moram mesmo, e a gordura vai se espalhando por todo o local, e a gente vai vendo que isso vai causando repulsa nos próprios personagens. O pai da protagonista, por exemplo, sofre de seborreia, então ele tá sempre sofrendo, tá sempre suando, principalmente por causa daquele calor e tudo mais. O irmão da protagonista também é bem doentio, principalmente por causa do bullying que ele sofre, que ele traz isso para a própria irmã, então ele começa a cobrar dela, digamos assim, o que ele não consegue para si. E aqui a gente vê um pouco disso. Tem uma das cenas aqui que, nossa, é até um leve spoiler, mas eu preciso mostrar pra vocês. O negócio é tão bizarro que o cara consome gordura como se fosse um vício mesmo. Todo o corpo cheio de espinha. E olha, quando ele resolve meio que espremer todas ao mesmo tempo, nossa senhora, as cenas a seguir é de pura repulsa. Agora, eu contei um pouquinho sobre alguma das histórias, são vários, são 10 contos na verdade, um inédito. Os outros você vai acabar encontrando em obras que vão ser lançadas. Isso foi deixado bem claro pela editora Pipoca Nanquim, porque como são os melhores contos, diga-se de passagem, já foram publicados anteriormente. Essa é a regra do Japão, onde o Junji Ito tem todo o seu trabalho publicado. Aqui no Brasil, como a maioria dos mangás ainda estão chegando, 9 são inéditos. Apenas O Pintor, que vem dentro da Tomi, é que é repetido. Então você consegue aproveitar 100% essa coletânea aqui. Outro detalhe muito especial que também transforma essa edição aqui para ser uma edição especial é que após cada conto nós temos um breve resumo do autor das ideias e de como ele criou isso. Então você encontra no final de cada conto sempre tópicos mostrando um pouco mais de como ele construiu essa obra. Como vocês percebem, a gente consegue ver vários pontos que o autor vai anotando aqui do outro lado em japonês, como deve ser original, e também, né, às vezes a gente vê um pouco sobre a arte, do que ele está desenhando, como que deve ser o personagem. E muitas das histórias a gente vê que a mente do Junji Ito também é meio doentia, foge muito do normal, porque cada coisinha boba às vezes ele consegue transformar em inspiração para o tema. A história que eu contei para vocês há pouco sobre glicerídeos, sobre todo esse sebo, toda essa gordura, veio justamente de um dia que ele estava utilizando alguns colchonetes quando ele estava ali na fase da adolescência, que ele precisou ali passar alguns dias com esse tipo de material quando ele estava de viagem, né, em um determinado local. Então aquele negócio era tão nojento porque fazia tempos que não via sol, tinha pedaços de a pele mesmo, não que arranque, mas as peles do corpo, como vão ser trocadas, ficou dentro daqueles colchonetes e nunca foram lavados, trocados, e aquele acúmulo tornou um negócio muito nojento. Outras conotações aqui são colocadas durante toda a obra e você vai vendo sempre essas explicações da onde as ideias mirabolantes do Junji Ito surgem. Então esse aqui com certeza é um mangá de Junji Ito que você precisa ler caso você já tenha aprovado os anteriores. Normalmente você não vai começar às vezes por esse mangá aqui, você já deve ter comprado algum anteriormente da Pipoca Nanquim. Caso essa seja a sua primeira experiência, com certeza vai ser a melhor, já que aqui está uma coletânea justamente dos melhores do autor. E se você já gostou, não tem outra explicação, você vai acabar
comprando, porque não tem como, galera. Além de ser bons contos, os melhores segundo o próprio autor, a gente tem esse material extra que enriquece ainda mais a experiência, principalmente para aqueles, assim como eu, que gostam de tentar entender de onde que vem tanta loucura de Junji Ito. Então, Calafrios é a pedida certa. Com certeza, um mangá muito bizarro, esse horror japonês completamente diferente do habitual, que vai fazer você, com certeza, investir um pouquinho mais para ter isso na sua coleção. Caso você tenha curtido esse mangá, assim, toda essa descrição leve que a gente trouxe para cá e tá pensando em adquirir, a gente deixa aqui embaixo o link da Amazon para você fazer a sua compra, para você ter e depois dar a sua opinião. Caso você já tenha lido, conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Deixa aquele seu like também para fortalecer o nosso trabalho, que a gente se vê no nosso próximo review de mangás.